Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM. É com muito prazer que hoje vou apresentar um setor da PGM, uma equipe que tem um trabalho muito interessante, bastante específico e que vem corroborar a ideia de que os procuradores municipais trabalham em diversas áreas da nossa realidade municipal. É. E então essa equipe, na verdade, ela é uma gerência que integra uma equipe maior. Ela se chama Gerência de Escrituras e nós temos aqui para apresentar a nossa GAESC da PGM de Porto Alegre, os procuradores municipais Fábio Barella, que é o gerente da GAESC, e a Carolina Faleiros. Então, sem mais delongas, porque hoje tivemos um pequeno atraso, eu passo a palavra aos nossos palestrantes com a observação que sempre faço, que é que vocês deixem os microfones mutados para melhor conforto de todos e podem e devem fazer as perguntas que desejarem sempre no chat para que eu possa repassar aos nossos palestrantes e que vão então mostrar um pouco do que a PGM faz na HESC. Obrigada, gente, pela participação. Vamos começar pelo Fábio e depois pela Carolina. Com a palavra a vocês. Bom dia a todos, bom dia pessoal. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade da doutora Karen de oportunizar aqui que a gente venha apresentar o nosso trabalho, nossa gerência de aquisições e escrituras, que, como bem colocado ali na introdução, ela desenvolve um trabalho bem específico que muitas vezes ele não é muito difundido, e é objeto, às vezes, de desconhecimento por grande parte da prefeitura. Às vezes até dentro da própria PGM ele não vem a ser tão conhecido pelos colegas e por todos os servidores que atuam aqui na PGM, tá? Eu vou fazer uma apresentação bem prática do que é a nossa atuação, vou tentar demonstrar exatamente os processos em que nós atuamos e eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para a gente começar a destrinchar, né, a atuação da gerência de aquisições e escrituras. Estão vendo aqui minha apresentação? Já está com... Não, certo. ainda não está aparecendo. Certo. A gerência de aquisições e Agora escrituras... sim. Perfeito. A gerência de aquisições e escrituras, atualmente ela é composta por mim e pela procuradora Carolina Faleiros, né, como os procuradores atuantes na gerência. Ela possui dois assistentes administrativos, que são o Anderson Silveira e a Joslove Kaiser, e três residentes jurídicos, Ariel, Kátia e Jaqueline Nazar. Nós estamos, como colocado ali pela doutora Karen na introdução, sob a PPDP, né, sob a condução da procuradora Priscila Souza, que é a chefe da Procuradoria de Patrimônio e Domínio Público. Então, há esse destaque dentro da nossa procuradoria para essa atuação específica na parte de desapropriação e na parte do direito notarial e registral, que lida especificamente com as escrituras públicas e com a parte dos registros públicos perante o registro de imóveis. Tá? A parte de desapropriação será tratada, abordada na segunda parte pela doutora Carolina. Eu farei uma abordagem especificamente sobre a questão do direito notarial e registral. A competência da GAESC ela está no regimento interno da Procuradoria-Geral do Município. O artigo 38 do regimento ele traz todas as temáticas que são abordadas pela nossa gerência, né, com destaque para a elaboração de decretos de declaração de utilidade pública, nos casos de desapropriação, que, como eu já disse, será abordado pela doutora Carolina, promover as ações de desapropriação e as ações petitórias, exercer defesa do município em relação aos imóveis desapropriados, né? Então, toda atuação extrajudicial e judicial na parte da desapropriação é de competência da GAESC, mas será abordado nesse segundo momento. E aqui, a partir do inciso 4º do artigo 38 do regimento, é que entra especificamente a questão do direito notarial e registral, que é a atuação da GAESC perante as varas de registros públicos
e também perante os registros de imóveis para obter títulos de propriedade, né, em nome do município, emitir notas técnicas, informações e pareceres relativos à área de atuação, que envolve atividade consultiva da gerência, e elaborar manifestações sobre escrituras públicas. Então, toda escritura pública que envolve a aquisição de um imóvel ou alienação de imóvel da administração centralizada é analisada pela gerência de aquisições e escrituras. Certo? O sétimo e o oitavo, e o nono, de certa forma, já estavam compreendidos nas redações anteriores, que é elaborar os requerimentos, né, perante os registros de imóveis para obter as regularizações de registrais ou matrículas em nome do município de Porto Alegre. O inciso nono, ele trata da retificação de matrículas ou registros imobiliários, que também é uma atuação que vai ser destrinchada logo a seguir. Como dito anteriormente, então, a PGA-DEPUM, a Procuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente, ela é composta por 4 procuradorias, né? A Procuradoria de Indenizações, a de Patrimônio e Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente e de Regularização Fundiária. A HESC está, então, situada, digamos assim, nessa Procuradoria de Patrimônio e Domínio Público. Então, passando para as esferas específicas de atuação da HESC, eu destaco como, no primeiro momento, a atuação perante os cartórios de registro de imóveis e vários registros públicos para obtenção de títulos de propriedade adquiridos em favor do município. E aqui entra a questão da representação extrajudicial da Procuradoria, né, com uma atuação muito forte na parte dos loteamentos. Quando o município aprova um loteamento lá na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, essa aprovação de um loteamento, ela gera próprio municipal. Ela acarreta, porque, como vai ser visto aqui, a Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, ela fala que quando um loteamento é aprovado pelo município, registrado, as áreas que são destinadas a praças, ruas ou espaços públicos, elas passam a pertencer ao ente público municipal. Então, quando o município aprova esse projeto lá na Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, com base na planta que o arquiteto, enfim, o empreendedor apresentou àquela pasta, esse documento ele serve, né, como um título que o município vai apresentar lá no registro de imóveis e vai pedir a abertura de uma matrícula própria desse espaço público, né, para que ele passe formalmente a constar como um imóvel de propriedade do município de Porto Alegre. É bem verdade que antes disso também, com a mera aprovação e registro do loteamento lá pelo loteador, esse espaço já passa a ser um espaço público. Mas para a regularização registral e para que o imóvel passe de fato a integrar no registro imobiliário o patrimônio do município, a atuação no caso pela GAESC, para que esses documentos sejam levados até o registro de imóveis e seja gerada a matrícula própria do imóvel público, né? Então, isso está previsto lá no artigo 4º, no artigo 22 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano e também no plano diretor, né, do município de Porto Alegre, que diz lá no artigo 142 que desde a data do registro do parcelamento do solo no cartório, do registro de imóveis, o que é feito pelo empreendedor, passa a integrar o domínio do município as vias e outros equipamentos públicos, urbanos e comunitários constantes do projeto e do memorial descritivo. Passando para outra vertente da nossa atuação, a questão da emissão de notas técnicas, informações e pareceres, certo? Aqui entra a parte consultiva, como eu já havia falado, da GAESC. Ela é mais forte na área de desapropriação, que será abordada lá pela doutora Carolina, porém, no âmbito do direito notarial e registral também ocorrem algumas atuações, e aqui eu cito como exemplos os processos de regularização fundiária, em que, em alguns casos, o município deliberou pela venda de imóveis públicos que estavam ocupados, né? E então, para a venda a cooperativas de moradores. Então, a GAESC foi consultada para saber sobre a possibilidade, sobre a forma de instituir uma garantia real sobre esses imóveis, para que ocorresse a venda com maior segurança para o patrimônio do município, né? Também ocorrem algumas consultas sobre a regularização registral de imóveis públicos, né, e também particulares, né? E aqui eu cito como exemplo alguns casos que
comumente ocorrem aqui na gerência, em que alguns particulares têm áreas desapropriadas de forma indireta, né? Um poder público, em algum momento no passado, tomou posse de algum imóvel sem efetuar o processo de desapropriação regular, com decreto de declaração de utilidade pública, processo administrativo ou judicial. Então, o poder público pode ter se apossado de algumas áreas e construído ruas, por exemplo, sobre parcelas de imóveis. Esses particulares, embora reconhecendo a situação consolidada de uma rua pública sobre parcela de seu imóvel, ele pode querer regularizar o remanescente, enfim, para que ele consiga utilizar aquele imóvel, vender, obter financiamento junto às instituições financeiras, enfim, as mais variadas situações que a gente pode cogitar. Então, vem esse tipo de demanda para que a GAESC também se manifeste sobre a melhor forma de regularizar, o que é possível fazer. E, então, nesse caso, por exemplo, nós temos atualmente tramitando uma escritura pública em que nós vamos reconhecer a desapropriação indireta, o proprietário particular está de acordo, sem direito à indenização, porque já passou o prazo prescricional para receber uma indenização, e ele vai passar a área de sua matrícula para o município, e o remanescente ficará com ele, né, livre e sem nenhum problema de regularização para que ele possa vender aquela área para, enfim, colocar o imóvel no mercado. Passando para a questão das escrituras públicas, né, que é a principal atuação da GAESC, digamos assim, em termos de volume. E aqui eu faço uma consideração até que a GAESC ela é originária de duas gerências, né? Era a GESC e a GAI. A GESC tratava, o nome era impróprio, porque falava gerência de escrituras, mas ela tratava das escrituras e também da parte registral. Então, mas ela ficava responsável por essa parte de fazer a formalização do negócio jurídico envolvendo imóveis do município de Porto Alegre. E a GAI, ela atuava na intervenção do poder público na propriedade privada, né, como um ato de potestade pública mesmo na parte da desapropriação. Então, em 2020, houve essa unificação entre as duas gerências e a GAESC passou a abarcar essas duas áreas de atuação, que, embora as relações são bem diferentes, né? E na parte de escrituras públicas, então, a competência da GAESC é para analisar toda e qualquer escritura pública e se manifestar sobre todas as escrituras que envolvem próprios municipais. Como a gente sabe, a transferência de titularidade de imóveis acima de 30 salários mínimos pelo Código Civil depende de escritura pública. Então, toda vez que o município precisa alienar ou vender um imóvel, ele utiliza a via enfim, dos tabelionatos para que seja feita a escritura e entra aí a atuação da GAESC para fazer essas análises, aprovar as escrituras, redigir escrituras, eventualmente, revisar as que são feitas pelo tabelionato, aprovar essas escrituras e uma vez aprovadas na GAESC, serem direcionadas para a assinatura do Procurador-Geral do município, que é quem, em última análise, faz a representação extrajudicial do ente público, né? E aqui eu cito alguns exemplos de escrituras que a gente costuma trabalhar. Talvez a mais relevante em termos de volume seja a relação às TPCs, que são as transferências de potencial construtivo referentes a recuos viários e alinhamentos viários, né? Que ocorre quando um particular ele tem um imóvel que é atingido por diretrizes ou vias projetadas, que são definidas no plano diretor ou na legislação municipal, mas que ainda não são executadas, né? Então, ele tem um imóvel em que o município, quando planejou a cidade, idealmente ele pensou que uma determinada rua tinha que ter uma largura, por exemplo, e essa largura ainda não foi efetivamente realizada no plano fático. Então, o município teria duas alternativas: ou ele desapropriaria aquela área para alargar a via, ou então aquele traçado imaginário fica incidindo sobre o imóvel, né? E aí, num determinado momento, quando o particular, por exemplo, quer fazer um projeto arquitetônico, aprovar um projeto arquitetônico perante o município, ele faz a permuta dessa área atingida por um recuo viário por índices construtivos. E ele pega esses índices construtivos, o particular, e consegue utilizar em outro imóvel, agregando potencial construtivo a outro imóvel para que consiga, por exemplo, viabilizar um projeto arquitetônico de maior porte, né?
ou mesmo ele pode pegar esses índices construtivos que ele recebe por conta dessas permutas e alienar também para outros particulares. Esse assunto ele está previsto no plano diretor do município, no artigo 51, né, que dispõe que a transferência de potencial construtivo é a possibilidade do município transferir o direito correspondente à capacidade construtiva das áreas vinculadas ao sistema viário projetado, como eu havia falado, a instalação de equipamentos públicos, bem como a preservação de bens tombados, como forma de pagamento em desapropriação ou outra forma de aquisição. Então, como foi falado, o poder público vai receber trechos de imóveis e, em contrapartida, ele vai pagar com índices construtivos e não com dinheiro. Então, nesses casos, a gente faz escrituras públicas de permuta, né, para que seja formalizado esse negócio jurídico e com o registro desse negócio jurídico seja no registro imobiliário gerado 2 imóveis. Aí vai ficar o imóvel remanescente do particular e a área que vai ser incorporada ao patrimônio público, normalmente para ampliação de uma via ou para ampliação de um passeio público. O Estatuto das Cidades também traz essa previsão, né? O artigo 35 lá do Estatuto das Cidades contém a norma nacional autorizativa para que seja feita a transferência do direito de construir, que no município nós chamamos de TPC, e o artigo 35 do Estatuto dispõe, então, que o plano diretor poderá autorizar o proprietário de imóvel a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor, ou em legislação urbanística dele decorrente. E aí são essas as situações que eu mais ou menos já havia explicitado para vocês. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação de imóvel, e aqui entra a questão dos imóveis inventariados, que tem no município de Porto Alegre. Os proprietários de imóveis inventariados atualmente conseguem utilizar o potencial construtivo que aquele imóvel teria caso ele não fosse inventariado, né, em outros imóveis. Então, também o município concede índices construtivos para compensar o particular que ficou com esse imóvel tolhido, digamos assim, no que tange a sua capacidade construtiva, né? E aí é sempre importante ter em mente, né, que o artigo 1299 do Código Civil, ele fala, né, que o direito de construir ele está submetido aos regulamentos administrativos, além dos direitos de vizinhança, né, evidentemente. Mas ele está submetido aos regulamentos administrativos e aqui, evidentemente, entra a parte que referente ali ao Plano Diretor de Porto Alegre. Quem quiser aprofundar um pouco esse tema, eu sugiro a leitura do parecer da 1195 de 2015, que está no site da PGM, da nossa colega procuradora Andréia Visotto, em que ela traz uma importante construção a respeito desse tema, né, explicitando que o direito de propriedade e o direito de construir são institutos distintos, embora relacionados, sendo que o direito de edificar decorre das determinações do plano urbanístico e não do direito de propriedade. Então, é nessa linha que entra a questão da transferência de potencial construtivo, não é? Porque o particular ele vai ter o direito de construir até onde o plano diretor permitir. E ele só vai conseguir agregar índices construtivos a seu imóvel, por exemplo, quando ele conseguir obter índices adicionais, né, decorrentes de outro imóvel, nessas circunstâncias de uma transferência de potencial construtivo. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma planta elaborada em um desses processos de transferência de potencial construtivo, em que mostra ali claramente o imóvel particular, com uma matrícula, e ali o alinhamento, né, conforme o planejamento do município. Então, parte desse imóvel está incidindo ali sobre o alinhamento, que é meramente ideal, como eu havia colocado, ele não é concretizado no plano fático, mas que, no momento de aprovar o projeto arquitetônico, esse particular, ele então vai entregar essa área ao município, recebendo os índices construtivos em troca, na nossa escritura de permuta. Agora eu passo para as escrituras de compra e venda, né, que são lavradas quando o município faz alienação de seus imóveis, né, que é a grande maioria, mas também
pode acontecer quando o município figurar como adquirente do imóvel. E aqui envolve as mais variadas situações, né? Quando o município aliena seus bens imóveis, necessita de desafetação desse bem, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação ou dispensa. Esse procedimento prévio da desafetação, autorização, avaliação e a análise da dispensa ou não da licitação, ela não é realizada na HESC, é realizada sob a consultoria da Procuradoria Setorial, né, que atende a pasta do patrimônio, né, da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, mas uma vez dado o caminho pelo qual o município vai fazer essa alienação, então o processo vem para a Gerência de Aquisições e Escrituras para que a HESC faça a parte de escrituração dessa venda e depois acompanhe também a parte de registro imobiliário dessa transação. Além dessas hipóteses de dispensa, que o município tem muitos casos de licitação dispensada por investidura, que são remanescentes de obras públicas em que inaproveitáveis isoladamente, em que o município delibera pela alienação dessas parcelas aos proprietários dos imóveis vizinhos, né? Além dessa parte de dispensa, ainda tem muitos leilões que o município atualmente vem realizando. A SMAP inclusive no site ele tem um portal direcionado especificamente para essas alienações que estão ocorrendo de maneira muito forte desde o ano passado e tem gerado inúmeros leilões, resultando, consequentemente, em várias escrituras públicas para que a gente formalize essas alienações aqui pela HESC. Também é possível que o município figure como adquirente de um imóvel, né, após licitação ou dispensa, mas essas hipóteses costumam ser mais raras, assim, o que acontece de maneira bem frequente, assim, no nosso dia a dia, é a alienação de imóveis públicos, né? Escrituras de doação. Nós também tratamos com muitas escrituras de doação e aqui também está no contexto do processo de parcelamento do solo, né? Porque nos procedimentos de parcelamento há algumas previsões em que os particulares eles precisam doar áreas ao município, tá? Então, no artigo 154 do Plano Diretor, por exemplo, fala que em caso de desmembramento do solo, o particular precisa apresentar a matrícula do lote com destinação pública em nome do município. Então, aqui é um pouco diferente daquela situação do loteamento, em que a mera aprovação ali e registro do loteamento já gera um próprio municipal e a gente pode, com a planta, ir atrás do registro imobiliário. Aqui, nesse caso, o particular ele se compromete a entregar um lote de destinação pública, que é uma deliberação lá da Secretaria do Meio Ambiente. Quando eles aprovam o empreendimento, eles vão avaliar o impacto que aquele empreendimento está causando na localidade e vão dizer, olha, precisa de uma área para praça, precisa de uma área para um equipamento público de saúde, para construir um posto, para uma escola. Então, eles vão definir qual é o imóvel que esse particular vai ter que entregar e o particular, para conseguir avançar no seu empreendimento imobiliário, lá no processo de licenciamento, ele vai ter que, então, fazer uma doação de área ao município, né, para incorporar essa área ao patrimônio público, e a HESC, então, vai atuar nas escrituras de doação para o recebimento desses lotes. Igualmente, no procedimento de parcelamento do solo urbano, entram as escrituras de constituição e liberação de garantias. Quando um particular ele tem o seu projeto de loteamento submetido à Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, e ele consegue aprovar esse loteamento, ele tem um prazo legal para executar as obras de urbanização. Então, como aquele loteamento ele causa um adensamento na localidade, né, e ele causa um impacto na região, a lei do parcelamento do solo exige que ele dê contrapartidas para que consiga, enfim, implementar o seu projeto, enfim, o seu empreendimento naquela localidade. Então, como ele fica responsável por termos de compromisso que ele firma lá no SMAMUS, ele fica responsável por executar obras de urbanização, o município, né, formaliza uma garantia hipotecária de que essas obras serão efetivamente realizadas, né, ficando um imóvel, parcela do lote do imóvel, né, que está sendo objeto de empreendimento,
vinculada a uma garantia real, uma garantia hipotecária, que também é formalizada aqui na GAESC. Atualmente, o plano diretor do município estipula como 40% da área do lote, a área mínima, né, para que esse empreendedor oferte em garantia. Então, o município vai através da GAESC, fazer essa formalização da garantia hipotecária. O artigo 147 do plano diretor é que tem essa previsão. Ele dispõe: a execução das obras de urbanização será objeto de garantia por parte do loteador, segundo as modalidades previstas em regulamentação. E aqui o que nos interessa é a garantia hipotecária, que está na parte final do dispositivo, que deverá ser de, no mínimo, 40% da área dos lotes ou em outro imóvel de valor equivalente. Então, também, se ele não conseguir ofertar áreas do lote, o empreendedor ele tem possibilidade de ofertar outros imóveis fora da gleba, né? Essas obras de urbanização que o empreendedor tem que fazer, elas têm um prazo de 5 anos previsto no plano diretor. Esse prazo ele pode ser renovado, né, quantas vezes forem necessárias, a critério da administração. Tá? Isso reflete um pouco na questão do prazo das hipotecas. A hipoteca ela pode ser prorrogada até um máximo de 30 anos, de acordo com o artigo 1485 do Código Civil, né? Atualmente, a gente tem buscado fazer essas hipotecas sem a fixação de um prazo certo, porque a gente pode estipular um prazo menor e ir renovando o prazo da garantia hipotecária até esse limite de 30 anos. Mas como há uma incerteza quanto ao momento efetivo em que o particular irá concluir suas obras, para resguardar, enfim, o patrimônio público, tem sido mais interessante a gente manter essas hipotecas sem prazo certo de encerramento, né, vinculado, evidentemente, ao prazo legal de 30 anos. E à medida em que o empreendedor vai fazendo as suas obras e vai avançando no empreendimento, ele vai conseguindo liberações parciais da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Então, se ele concluir parcialmente as obras de urbanização às quais ele se comprometeu, ele pode obter uma quitação parcial. Essa quitação parcial é submetida à GAESC e a GAESC também vai liberando aos poucos esses lotes do empreendimento da garantia hipotecária para que o particular também consiga movimentar esses imóveis, né? Porque quando a gente faz a garantia, a gente especifica aquele grande imóvel que vai ser loteado, a gente já especifica os diversos lotes que serão futuras matrículas, né? Esses diversos lotes que vão compor a garantia hipotecária. E aqui tem uma situação interessante. Nós ainda temos várias escrituras públicas liberando hipoteca até hoje, algumas mais antigas. Porém, a Lei 6.015 de 73, embora, claro, a hipoteca seja uma garantia real, ela necessariamente precisa ser formalizada por escritura, mas a liberação da hipoteca, de acordo com a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, ela autoriza o cancelamento da hipoteca por instrumento particular. Então, a gente não precisa ter o custo de fazer uma nova escritura para liberar uma parcela do lote, ou, enfim, liberar totalmente a garantia hipotecária. Basta que a gente faça um documento dizendo que houve a quitação da obrigação em relação àquele lote garantido, né? E com isso o registro de imóveis já vai liberar aquele imóvel, né, cancelando a hipoteca junto ao imobiliário. E esse documento atualmente é feito pela GAESC também. Então, quando vem a quitação parcial ou total de uma garantia hipotecária, atualmente a GAESC ela faz um documento apenas dizendo que as obrigações foram cumpridas conforme a teste da área técnica e liberando, enfim, entregando esse documento para o particular para que ele possa levar ao registro imobiliário e assim conseguir a liberação daquele imóvel. Tem uma situação interessante. Estava falando antes do prazo, das obrigações do loteador e também a questão do prazo das escrituras, enfim, das hipotecas que a gente formaliza. Algumas hipotecas mais antigas, formalizadas aqui pelo município, tinham previsão de prazo. Por exemplo, 5 anos, que eu já havia dito ali, que é o padrão do prazo inicial do loteador para executar as obras. E, às vezes, pode acontecer de esse prazo ser extrapolado sem que tenha sido renovada a garantia hipotecária e também sem que o empreendedor tenha realizado as obras às quais se comprometeu.
Então, ficávamos no impasse. Bom, a escritura previa um prazo, esse prazo extrapolou, porém, ainda temos que executar essa garantia hipotecária e como fazer isso. O artigo 1499 do Código Civil, é interessante notar, ele não coloca o prazo como uma das hipóteses de extinção da hipoteca. Ele fala extinção da obrigação, perecimento da coisa, resolução da propriedade, renúncia do credor, remissão, arrematação, adjudicação. E o artigo 1500 diz que a quitação, à vista da respectiva prova, também autoriza o cancelamento da hipoteca. Então, a rigor, pela literalidade, ainda que estipulado um prazo na escritura de hipoteca, esse prazo, uma vez ultrapassado, ele não extingue a hipoteca. Isso mostra bastante assim a questão da vinculação, da forte vinculação à legalidade estrita que o sistema de registro de imóveis opera. Porque nós tivemos um caso em que isso aconteceu, o particular tentou extinguir cancelar a hipoteca que incidia sobre seu imóvel pelo decurso do prazo, porém o registrador de imóveis negou esse cancelamento e foi suscitada uma dúvida registral e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tanto a sentença como o Tribunal de Justiça, confirmaram, né, essa postura do registrador pela ausência de uma hipótese legal de extinção da hipoteca. Então, estando dentro do prazo de 30 anos e o credor não tendo dado a quitação e não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1499 do Código Civil, a hipoteca, pelo menos sob o ponto de vista do registro público, ela vai subsistir e não vai ser cancelada na matrícula. Aqui eu trago para vocês esse exemplo, né, de uma apelação civil em que essa que eu estava relatando, em que o Tribunal de Justiça confirmou esse entendimento, dizendo que a permissão da hipoteca, né, ela vai ocorrer apenas uma vez tendo passado o prazo de 30 anos previsto lá no artigo do Código Civil. Aqui eu passo para outra faceta da nossa atuação, que é a questão da atuação postulatória, na representação extrajudicial do município, que a HESC tem uma atuação bem interessante também. Sempre que o município verifica que precisa de uma regularização registral, uma retificação de seus registros de imóveis, essa pretensão é veiculada pela HESC, né? Em muitos casos, por exemplo, o município, quando quer alienar seus imóveis, ele precisa fazer um prévio fracionamento desse bem, né? Porque, por exemplo, ele recebeu imóveis de um loteamento muito antigo em que havia uma grande área destinada para praça. Como a cidade é muito dinâmica, ela se transforma com o decorrer do tempo, essa praça, atualmente, talvez ela seja apenas parte utilizada como praça e o remanescente daquele imóvel já não seja de interesse do município manter aquela área, mas sim alienar, enfim, movimentar por outras formas aquele imóvel, né, gerando, enfim, uma movimentação da economia, no lugar de ficar com o imóvel inservível, onerando, né, o patrimônio do município. Então, quando se constata uma situação desse teor, a Secretaria de Administração e Patrimônio faz a instrução técnica do processo, elabora suas plantas, faz as descrições das áreas e encaminha para que a HESC faça essa atuação perante o registro de imóveis e consiga regularizar esse imóvel ou, enfim, fazer esse fracionamento, que no âmbito do registro de imóveis é chamado de desdobro ou desdobramento do imóvel, né? Atualmente, essa atuação, por muito tempo, ela foi física, dependia muito do nosso apoio administrativo na HESC, do deslocamento do nosso apoio administrativo, levando essas plantas assinadas com reconhecimento de firma, protocolo físico perante os cartórios de imóveis, aí depois do prazo concedido, íamos lá, retirávamos no cartório, voltava toda aquela documentação em meio físico, com todas as dificuldades que a gente conhece inerentes a esse tipo de processamento, e atualmente esse processamento ele tem sido feito pelo SAEC, que é o Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado, né? Que ele faz, às vezes, do nosso processo eletrônico, digamos assim, na via do sistema registral, e a gente consegue veicular essas pretensões pelo sistema,
além de obter matrículas atualizadas dos imóveis, enfim, fazer e praticar esses atos perante os registros de imóveis diretamente pelo sistema. Aqui entra outra atuação da GAESC, que está lá no final, né, das competências que eu arrolei ali no início do regimento interno, no artigo 38, que é controlar processos de retificação de matrículas e ou registros de títulos imobiliários de terceiros para a prestação de anuência do município. O que isso significa? A GAESC ela é o órgão do município que tem a incumbência de receber todos os pleitos em que um particular, né, ele pretende regularizar o seu imóvel privado. Né? Aqui a atuação da GAESC ela não é vinculada diretamente a um imóvel público municipal, mas tem, por fim, resguardar o patrimônio público, de todo modo, né? E a ordem urbanística. Porque o particular, quando ele tem um imóvel e precisa fazer a retificação perante o registro de imóveis, ou ele tem duas alternativas. Ou ele vai diretamente ao registro de imóveis e apresenta sua planta, alegando que aquele imóvel, normalmente a situação é que o imóvel não reflete mais a realidade, né? Aquele imóvel que tem um registro no título, uma descrição no título, ela não corresponde à realidade fática, então ele precisa fazer a alteração para corrigir esse seu imóvel no título, enfim, no registro de imóveis. E ele precisa obter a anuência do município em muitos casos para conseguir fazer essa retificação. Ele pode vir diretamente à gerência de aquisições e escrituras e obter essa anuência previamente. Então, ele apresenta um requerimento perante a GAESC, esse requerimento é instruído perante a SBAMUS e a SMAP, e de posse das informações técnicas, nas quais são verificados se o imóvel atinge a ordem urbanística ou atinge algum imóvel municipal, né, de posse desses elementos, a gerência de aquisições e escrituras enfim, o órgão responsável por dar esse aceite, né, do município, dizendo que pode ser, do seu ponto de vista do município, pode ser realizada a retificação, ou, se for o caso, apresentar impugnação a essa retificação de imóvel, né, entregando ao particular essa documentação de indeferimento. Em outros casos, o particular ele apresenta diretamente ao registro de imóveis essa documentação retificativa, e o registro de imóveis, então, notifica o município, através da GAESC, para que o município, eventualmente, manifeste alguma oposição àquela retificação de área, né, de um imóvel. E aí o município tem um prazo legal para fazer essa manifestação, sob pena, inclusive, de considerar que o silêncio do município gera a anuência, né, a essa retificação. Isso está previsto no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, a Lei número 6.015 de 73. Tá? Então, o oficial retificará o registro ou a averbação quando houver omissão ou erro na transcrição de qualquer elemento do título, por exemplo, uma escritura pública em que, ao transcrever para a matrícula, não foi fielmente reproduzida, ficou algum problema ali no registro, um problema tabular em que o registrador vai poder fazer essa retificação. Atualização de confrontação, também é uma hipótese de retificação. Alteração de denominação de logradouro público, pela desatualização de logradouros, enfim, que ficou constando na matrícula. O particular pode levar essa pretensão ao registro de imóveis para que seja feita essa atualização. Alteração de denominações, né, de logradouros. E aí ele vai ter que se valer de um documento da SBAMUS, né, atestando que esse logradouro sofreu uma alteração de nome. E aqui, na linha D, é onde entra, principalmente, a atuação da GAESC, na linha D e no inciso 2º, que são aquelas alterações que acabam mexendo um pouco na questão da descrição das áreas dos imóveis, né? E aí é que vai ocorrer essa verificação de atingimento ou não de próprio municipal. De certa maneira, é uma atuação semelhante assim ao que é feito na parte de uso capião, quando o município, as fazendas públicas de todos os entes, né, são intimadas para dizerem se tem algum interesse naquele processo de uso capião. Aqui na retificação, com alteração de área, ou sem alteração de área, mas enfim, mexendo nas medidas ali das descrições dos imóveis, elas precisam dessa manifestação pública, né, para que
seja certificado realmente que não há nenhum atingimento de próprio municipal. Aqui tem uma situação interessante que a consolidação normativa notarial e registral do Rio Grande do Sul, atualmente ela dispensa a anuência municipal quando o imóvel em retificação fizer divisa com bens públicos de uso comum do povo, né? Exemplo de estradas, ruas, travessas ou similares, né? Então, alguns registradores têm atualmente dispensado essa manifestação no município quando verifica essa situação. Porém, no registro de imóveis da primeira zona, nós continuamos com essa prática de ser, em todos os casos, o município notificado dessa pretensão de retificação apresentada pelo particular. E aqui está o fundamento que ele utiliza, que a anuência do município é indispensável na medida em que a sua atribuição é exercício do controle territorial urbano, haja vista a legislação urbanística de sua competência privativa, conforme artigos 30, inciso 8º e 182 da Constituição Federal e Estatuto das Cidades. Então, ele segue nos dando vista desses processos para que a gente faça essa instrução e manifestação de eventual interesse, e isso é muito prudente, porque nós já nos deparamos com casos em que os registradores dispensaram a anuência do município, mesmo tendo a confrontação com o imóvel privado em retificação, e acabou gerando, a retificação do particular acabou gerando uma incidência sobre uma pequena parcela do imóvel do município, né? E aí, uma vez isso sendo noticiado à PGM e à SMAP, a gente teve que tomar medidas, né, para que essa retificação realizada pelo particular ela seja anulada, né? Então, nós apresentamos um requerimento, primeiramente ao registro de imóveis, pedindo essa anulação, e agora estamos levando o caso para a via judicial, né, com esses argumentos de que, além de o imóvel público ser indisponível e a pretensão dele ter invadido a nossa área, né, seria necessário, em todo e qualquer caso, essa anuência do município, justamente por força da sua competência, né, para análise da regulação urbanística e territorial da cidade. Fábio, Sim, isso seria aqueles casos em que, na prática, muitas vezes acaba acontecendo uma tentativa, muitas vezes sem intenção, né? Mas de usucapi um bem público pela via registral, né? Simplesmente pela alteração das configurações, das medidas de um imóvel privado, e com essa alteração ele acaba, às vezes, avançando, mesmo que um pouquinho, sobre um imóvel público, seria quase que um usucapião de área pública, né? Que acabaria exatamente. acontecendo caso a HESC não intervisse nessa situação. É mais ou menos Exatamente. isso. Exatamente. Fica aqui para os residentes e para os servidores, né? Claro, exatamente. Claro, quando ele faz uma retificação de imóvel com alteração de área, essa retificação tem que ser intramuros. Ele tem que dizer o seguinte: olha, esse imóvel é o imóvel que eu sempre tive, ele está na localização que sempre esteve, e, porém o título tem um problema. O título ele descreve menos do que deveria descrever, né? Mas ele não pode, em Uhum. hipótese alguma, avançar sobre outro imóvel, não pode se valer dessa via para substituir uma pretensão de uso capião, por exemplo. Então, a E situação como tem é que que ser. na prática o município vai conferir se o imóvel dele realmente sempre teve aquelas medidas que ele tem e que o do particular é que está avançando sobre ele? Como é que se faz essa conferência? Existe algum parecer técnico? Vai alguém medir realmente o imóvel? Como é que é feita? Qual o procedimento interno na prefeitura que se faz para Uhum. instruir o processo de modo que a HESC tenha segurança de que ela vai impugnar essa pretensão do particular de modo realmente correto? Sim. Não, então, o processo ele tramita na Secretaria de Administração e Patrimônio. Lá na Secretaria de Administração e Patrimônio existem as áreas, né, técnicas que fazem essa conferência, e eles utilizam, enfim, eles pegam a matrícula do município e fazem a espacialização dessa matrícula. Então, eles conseguem, lá com os Uhum. equipamentos e com as ferramentas técnicas que eles têm, identificar que o nosso imóvel está naquela determinada região,
né? E Ou se nos há uma sobreposição da pretensão para com o imóvel do município, né? Exato, exatamente. Então, eles conseguem aferir isso, né, enfim, com as técnicas que eles têm lá na área de patrimônio e nos afirmar que, e aí, num parecer técnico, que essa área realmente está dentro do imóvel do município e, portanto, né, que a gente tem que fazer a defesa do patrimônio público. É evidente que também pode acontecer de ter sobreposição de áreas. Pode ocorrer que dois registros estejam registrados sobre a mesma parcela, por exemplo. Isso já aconteceu. Isso pode E acontecer. aí, como é que se decide? Em favor de quem? É uma situação muito difícil de resolver, né? Porque pode ter antecedência do título, né? Normalmente o Sim. título antecedente é o que vai ter o melhor direito, digamos assim, né? Mas aí vai ser uma situação a ser analisada muito no caso concreto, né? Para ver quais foram os títulos que respaldaram aquele domínio, né? E nunca se usou mediação, ou talvez uma indenização em índices construtivos para o particular, ou alguma coisa assim. Desculpa, eu não sei se eu não vou entrar no tema da Carol, mas queria ver se alguma vez se usou alguma ferramenta, de mediação para tentar dirimir algum conflito desse tipo, de sobreposição de área ou de alguma coisa Então, assim. que eu tenha Não? conhecimento, não aconteceu, cara. Que eu tenha conhecimento, não. Olha só, eu tenho algumas perguntas no chat, mas eu acho que elas avançam sobre a parte de indenizações e desapropriação que a Carol vai abordar. E eu queria perguntar duas coisas aqui. Se porventura avançar na parte da Carol, a gente deixa para depois. Mas assim, primeiro é uma constatação, né, que a gente percebe que essa área de vocês, ela abrange direito civil, né, posse, propriedade, ela trata sobre direito notarial, no direito administrativo, sobre todas as formas de intervenção do Estado sobre a propriedade do particular, para além da desapropriação, né, porque eu vou tratar também de restrições à propriedade de outra natureza, que não só a desapropriação. Enfim, é bem multidisciplinar e eu queria uma opinião de vocês, porque vocês ingressaram num concurso relativamente recente, porque nós não temos tantos concursos de procurador do município de Porto Alegre assim. Eu queria que vocês dessem o depoimento pessoal de vocês, se algo assim se refletiu na prova de procurador municipal. Essa é uma constatação e uma pergunta pessoal para ver se a gente não teria que, talvez, até atualizar um pouco os nossos concursos para contemplar áreas tão multidisciplinares como essa. Eu creio que sim, cara. Eu creio que entra num nível de detalhamento assim tão forte assim essa atuação da GAESC que eu acho que seria necessário sim uma abordagem mais profunda a respeito desses temas, né? Para que justamente para que a gente consiga selecionar pessoas que tenham aptidão para fazer essa atuação, porque o direito notarial registral, por exemplo, ele é um direito que quem estuda para advocacia pública não foca nessa área, né? O direito Uhum. administrativo, o concurseiro da advocacia pública está no dia a dia, né? Nessa questão de intervenção do Estado na propriedade privada, né? E também ali a questão do direito municipal pega fortemente a questão da transferência do direito de construir. Eu acho que quanto a isso, sim. Mas a Sim, parte do sim. direito material e registral é uma especialização que existe aí eu acho que é especificamente na advocacia pública municipal, por lidar diretamente com essa parte do loteamento. Eu acho que é uma situação que poderia sim ser mais aprofundada com essa comunicação entre as áreas, como tu bem Com esse disseste, enfoque, né? que Mais multidisciplinar. multidisciplinar. Eu até lembro que quase em alguma vida passada, de tanto tempo que faz, eu atuei também no que hoje nós temos ali a Puma, e já era bastante multidisciplinar e foi um aprendizado muito lindo, assim, eu comecei a ver o direito de forma mais multidisciplinar,
Eu iniciei isso quando, recém saída da faculdade, acabei entrando nessa área mais relacionada com urbanismo. Uma outra pergunta que eu queria fazer, que envolve assim, um depoimento de vocês, e daí não sei se a Carol quiser falar sobre isso depois, fiquem à vontade, mas é assim, essa relação entre os diversos tabeliães e registradores. A gente sabe que muitas vezes alguns têm um grau de exigência maior que outros. Como é que se dá essa relação? Como é que é o cotidiano desse trabalho, sabendo que vocês têm que trabalhar com registro de imóveis de várias zonas de Porto Alegre, precisam atuar mais fortemente. Existe algum tipo de concertação feita, uma conversa feita com todos para tentar alinhar? Ou como é que isso acontece? Sim, o, em relação aos tabelionatos, né, o município ele costuma atuar mais pela proximidade geográfica, digamos assim. Então, o Uhum, quinto tabelionato de notas, ele está na frente ali do prédio da Siqueira, né, como todos sabem, e o município uhum, historicamente acabou estreitando relações mais com esse tabelionato. E eles acabaram pegando mais a forma de trabalhar, entendendo também as demandas do município, né, em relação à confecção das escrituras. Porque, por exemplo, as escrituras de TPC, de permuta, né, de recuo viário, não são todos os tabelionatos que veem aquilo já diretamente, já entendem do que se trata e conseguem imediatamente sim, elaborar um documento em cima disso, né? Um tempo atrás, tu trabalhaste na Puma, não sei se na época era assim, a PGM já fazia essas escrituras, as minutas de escrituras. Ela fazia e já submetia ao tabelionato. Hoje em dia inverteu a lógica, o tabelionato faz a escritura e nós revisamos. Então, ah, a gente encaminha essa documentação, a gente concede vista do processo, né, na verdade. Hoje em dia o processo é eletrônico, o SEI, então eles têm acesso ao SEI, e a partir dali eles elaboram essa documentação e com base na documentação fazem a minuta e nós revisamos. Evidentemente que nós conversamos com todos, né, para fazer as concertações, mas a dinâmica do processo ali a gente acaba também recebendo essas minutas e devolvendo, pedindo ajustes, discordando de algumas uhum, coisas. Então tem os vai e vens também no processo, até que a gente consiga chegar a um texto definitivo e aí, realmente, porque não deixa de ser também um contrato, então necessita do acordo de vontades, né? Então, uma vez ajustado e estando todo mundo na mesma linha, assim, de concertação, a gente consegue lavrar essa escritura. Mas, então, o que acontece muito é vir do texto do tabelionato, nós fazermos os ajustes, seja pedindo que eles complementem o texto, alterem o texto, ou às vezes o próprio município pegando esse documento e fazendo uma nova versão e devolvendo para o tabelionato com aquelas sugestões, né? Então, em certo. função E, e olha só, para passar a palavra para a Carol, Carol, eu já queria te passar a palavra. Eu sei que tu vai trazer coisas mais relacionadas à desapropriação, mas caso tu venhas a tratar de algo relacionado à alienação de bem público de alguma situação prática, embora isso tenha sido tratado pelo Fábio, talvez possa ficar para o final. Dá algum exemplo prático de alguma situação peculiar ou de algumas coisas que tiveram que ser muito resolvidas de modo a deixar um bem público em condições registrais adequadas para que ele possa vir a ser alienado. Porque eu acho que isso também é uma preocupação. Eu não posso simplesmente escolher, olha, o prédio da antiga Smov vai ser objeto de leilão, né? Foi uma situação bastante difundida na imprensa, teve muitas impugnações. Agora, a gente sabe que muitos prédios públicos eles não estão realmente perfeitos, às vezes tanto na sua condição registral quanto na questão construtiva, né? De ter realmente a BITS, de ter uma série de coisas. E se vocês puderem depois abordar alguma coisa disso, situações em que teve que ter sido feita uma preparação para poder colocar um bem público em leilão para alienação,
eu acho que ficaria interessante. Eu já vou passar a palavra para a Carol, porque a gente já foi, olha, é um mundo particular, hein? É um infinito particular, como diria a Marisa Monte, a HS. Carol, fala um pouco então ali da... É, né, Fábio? É um infinito Resumindo, particular. Obrigada, Karen. Bom dia a todos. É um infinito particular. Eu acho que a PGA da Epuma são vários infinitos que atuam conjuntamente, né? Então, é uma área do município que realmente lida com essas questões de cidade e estava achando bem interessante, né, vocês falando sobre essa relação de município com registradores, com tabelionato, e mostra bem a expertise do município e dos procuradores nessas matérias, né? Isso foi uma coisa que eu percebi bastante desde a época que eu ingressei no município. Só para me contextualizar aqui para os residentes, para o pessoal, eu sou procuradora desse último concurso também, então nós ingressamos aí na pandemia, né? Somos procuradores que entraram em 2020, e eu entrei na Procuradoria de Regularização Fundiária, que não sei se vai ter uma exposição aqui também. Logo de antemão, quero fazer, Karen, esse parênteses para te dar os parabéns sobre essa iniciativa, e parabéns ao CEDIM, claro, né? Sobre essa iniciativa dessas apresentações, né? Da gente se apresentar como instituição para quem está chegando, né? No caso dos residentes, e não só para quem está chegando, para os servidores, para todo mundo. Eu me lembro, assim, de quando eu ingressei, realmente pareciam vários infinitos, parecia um universo que a gente tinha muita dificuldade de entender, até siglas, né? Que sigla é essa? Que secretaria é essa? Eu acho muito, muito rico isso da gente estar se apresentando, porque sempre que a gente se apresenta, a gente acaba aprendendo um pouco sobre si mesmo. Então, acho... E para mostrar também que não é só os outros que têm algo rico a dizer, nós aqui dentro temos uma Sim. riqueza infinita, né? Sim, acho isso muito legal. E até trabalhando nessa área, esse diálogo, né, com registradores principalmente, porque a gente trabalha matérias muito específicas, né? Os loteamentos, os desmembramentos, essa parte de retificação que o Fábio estava explicando tão bem, a própria parte de regularização fundiária, muitas vezes elas não estão tão presentes assim na prática dos próprios registradores. Então, muitas vezes a gente tem que sentar para entender aquilo e para explicar dentro das nossas competências, dos nossos conhecimentos, para eles também. Então, eu acho que isso mostra bastante da riqueza do nosso trabalho como procuradoria, e a Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente é uma seara bem propícia para isso. Então, como o Fábio colocou bem lá no começo da nossa exposição, o que hoje a gente chama de GAES, que na realidade é uma equipe que une tanto essa parte de atuação registral e junto aos tabelionatos, quanto as desapropriações. As desapropriações, elas podem acontecer tanto extrajudicialmente quanto judicialmente. Então, nesse ponto, de fato, tem uma intersecção, porque nós temos casos de desapropriações amigáveis, digamos assim, né? Isso é possível acontecer, a própria lei incentiva que isso aconteça, não é a maior parte dos casos, a maior parte dos casos é judicializada, mas isso pode acontecer. Então, inicialmente, para contextualizar para todo mundo que está aqui, porque tem pessoas que são do direito, tem os colegas servidores também que não são. Primeiro, explicar o que a gente quer dizer quando a gente está falando em desapropriação. A desapropriação, ela se insere dentro das modalidades de intervenção do Estado na propriedade, né? Por que isso acontece? Por que o Estado pode intervir na propriedade privada? O Fábio falou em potestade, né? A gente fala em poder de império. Esse poder que o Estado tem de atingir a propriedade privada sempre com vista a um interesse público. Então, isso sempre visto sob a ótica da Constituição de 88, para que essa intervenção se preste ao atingimento de algum fim de interesse público, de algum compromisso constitucional para a realização dos fins que o Estado se propõe. São várias as modalidades de intervenção do Estado na propriedade, e a gente, quando está na faculdade, às vezes até ouve bem abstratamente, requisição administrativa,
várias hipóteses, né, de intervenção, e a gente está num momento muito atípico da vida que tem trazido até essas hipóteses que parecem tão excepcionais para a realidade, né? Então, recentemente, na calamidade que atingiu o município, que atingiu o estado, a gente viu municípios editando decretos de requisição administrativa, por exemplo, né? Que são modalidades de intervenção de uso da propriedade que não são supressivas. Quando a gente fala em desapropriação, a gente está falando na forma mais forte, mais intensa de intervenção na propriedade, porque na realidade não vai ser uma intervenção em parte desse direito. Esse direito ele vai deixar de existir para o particular em razão de algum fundamento que está na Constituição. Aqui na GAESC a gente trabalha majoritariamente com a hipótese de desapropriação por interesse público de imóveis urbanos, né? Isso em razão da competência dos municípios para a execução da política urbana, mas existem outras modalidades. Fábio, pode passar, por gentileza, o slide? Então, só para a gente situar o assunto, quando a gente fala em desapropriação, aqui na GAESC, quase sempre a gente vai estar falando daquela desapropriação com as garantias do artigo 5º, de justa e prévia indenização, de imóveis urbanos, para alguma das finalidades públicas, alguma das finalidades de interesse, de utilidade pública que estão previstas em lei. Mas também quando se fala em desapropriação, é importante a gente entender o contexto disso, essa tipologia, nessa classificação que existe para se entender a desapropriação. Essa desapropriação mais típica que a gente trata no nosso dia a dia aqui é a desapropriação chamada desapropriação direta. Mas a gente enfrenta também o que se chama de desapropriação indireta, que na realidade, pode passar também, por favor, Fábio, a desapropriação indireta, ela resulta de um fato. Esse fato é o apossamento administrativo de um bem pelo ente público. Então, na realidade, não houve aquele procedimento administrativo, aquele devido processo legal que é previsto na Constituição, que é previsto em lei para autorizar uma desapropriação. Normalmente, a gente precisa de um decreto de utilidade pública que especifique essa utilidade. Daí se oferta o valor, o preço do bem para o proprietário, tem todo esse procedimento. A desapropriação indireta, na verdade, é um processo que pode se dar judicialmente, pode se dar extrajudicialmente também, em que existe o reconhecimento dessa situação de fato. Essa situação de fato é o apossamento administrativo. O Fábio colocou o exemplo ali de rua, né? Pode ser que o ente público acabe atingindo uma fração ali de um próprio que, na verdade, não era dele. E diante dessa situação, então, o particular busca o reconhecimento disso e, na verdade, o que ele busca é uma indenização, porque propriedade, exercício do direito de propriedade, dos poderes de propriedade, na prática, já não há. Ele acabou sendo um proprietário registral, ele ainda figura na matrícula do imóvel como se proprietário fosse, mas na prática ele já perdeu, ele já foi privado do exercício desses poderes. Então, a desapropriação indireta acaba se resolvendo numa ação indenizatória, o município participa dessa ação, ali pela GAESC, então nós participamos, nós contra-argumentamos a existência ou não dessa desapropriação indireta, e na realidade a discussão vai se dar muito em torno do valor daquele bem. Por quê? Porque a Constituição, lá no artigo 5º, coloca que existe uma garantia, então é uma garantia constitucional a que, nos casos de desapropriação, então quando eu, proprietária, perder a minha propriedade em razão de alguma utilidade pública, pela força que o Estado tem para fazer isso, deve haver uma justa indenização. No caso da desapropriação indireta, essa indenização acaba não sendo prévia, como só ia acontecer, como deveria acontecer. Então, isso se resolve através de uma ação indenizatória. Pode passar, por gentileza, Fábio? Tá, daí então, né, colocando lá a tipologia das desapropriações. Desapropriação direta, regra geral, que a gente vai esmiuçar mais adiante. Desapropriação indireta, intenção do proprietário de se ver indenizado pela perda do bem. Desapropriação sanção,
também prevista constitucionalmente, né? Todas as modalidades de desapropriação são previstas constitucionalmente, porque a propriedade é um direito garantido constitucionalmente, então as exceções a ela também o são. A desapropriação-sanção, ela pode acontecer tanto em relação a imóveis urbanos, quanto em relação a imóveis rurais. Mas, em ambos os casos, ela se relaciona a uma constatação de descumprimento da função daquela propriedade, da função social daquela propriedade. Nos imóveis urbanos, dentro do capítulo da política urbana, existe a previsão de que os municípios podem, mediante lei, para áreas específicas, né, para áreas previstas no plano diretor, sucessivamente chegar a uma desapropriação chamada sanção, caso não haja a devida utilização, o parcelamento, a edificação, a utilização. Bom, isso não aconteceu, o proprietário não fez. Bom, então é possível um IPTU progressivo, né? Aumentar o valor do IPTU por 5 anos para ver se acontece efetivamente o cumprimento da função daquele bem. Se isso não acontecer, gradualmente a Constituição admite essa desapropriação sanção. E por que ela é uma sanção? Qual a diferença? A diferença é que a indenização não vai ser em dinheiro. Então, não vai haver pagamento em pecúnia. O pagamento vai ser em títulos da dívida pública, que no caso dos imóveis urbanos vão ser resgatáveis em até 10 anos. Então, são títulos que vão ser pagos, vão ser quitados em até 10 anos. E no caso dos imóveis rurais, são títulos da dívida agrária em até 20 anos. Eu acredito que aqui, pelo menos para os residentes concurseiros, eu não esteja falando uma novidade, né? Vou falar do tema 865 do STF, que alguém perguntou ali, eu vi mais cedo também, que também é uma questão bem recorrente aqui no município. Mas no caso dessa desapropriação de áreas rurais, ela acontece, né, naquelas situações constitucionais ali, então, cultivo de psicotrópicos ou trabalho escravo, e aí, igualmente, ela é chamada de desapropriação-sanção, porque a indenização vai ser paga através de títulos dentro de um processo judicial regular, como acontece com o processo de desapropriação direta, tradicional. Pode passar, por gentileza, Fábio? Tá, por fim, a outra modalidade de desapropriação, que na realidade talvez exista até uma impropriedade em se falar em desapropriação, né? Tem parte da doutrina fala que, na verdade, é um confisco, né? Não está havendo uma desapropriação, está havendo um confisco, naqueles casos do artigo 243, que fala em constatação de cultivo de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. Retificando, eu acho que talvez eu tenha confundido anteriormente, no caso da propriedade rural, é o descumprimento da função social da propriedade rural, sem essas hipóteses aqui do 243. Então, naquela hipótese lá, aquelas terras vão ser destinadas à reforma agrária, com justa indenização através dos títulos da dívida agrária. Pode passar, por favor, Fábio. Retornando, então, aqui sobre a nossa desapropriação por utilidade pública, o artigo 5º garante essa indenização justa e prévia em dinheiro, e isso vai se proceder quer extrajudicialmente, quer judicialmente. Pode passar, por favor, Fábio. Então, a competência do município dentro dessa desapropriação, ela decorre da competência constitucional do município para conduzir a política de desenvolvimento urbano. Então, dentro dessa política, o município define as necessidades, define os casos em que pode ser necessária a desapropriação de bens para a execução desses fins. Atualmente, essa matéria é regulada em lei federal pelo Decreto-Lei 3365 de 1941, que, recebido pela Constituição de 1988 com força de lei, dispõe que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens podem ser desapropriados. Fábio, podemos ir para o próximo slide, por favor? Então, como é que isso acontece na prática, né? O Fábio falou lá no começo das competências regimentais da GAESC. Dentre as competências regimentais da GAESC está
elaborar as minutas de decretos de desapropriação por utilidade pública. Normalmente, então, o que acontece é que nós recebemos uma necessidade da gestão de que determinado bem seja desapropriado, isso é comunicado, e aí, então, nós elaboramos esse decreto com base num dos casos de utilidade pública que são previstos no decreto-lei. O decreto-lei traz um rol bastante extenso, relativamente extenso, traz uma cláusula de abertura, né, porque ele fala de outros casos previstos em lei específica. Então, ao município, ao Estado, à União, ao ente que esteja, que conduza essa desapropriação, cabe fundamentar juridicamente qual é a hipótese que enseja essa desapropriação. Pode passar, por favor, Fábio. Como a gente colocou no início, assim, existe um incentivo a que a desapropriação possa se resolver extrajudicialmente. Então, o artigo 10A da lei fala, né, que o ente, antes do ajuizamento, ele precisa notificar os proprietários com a oferta de indenização para buscar resolver essa indenização assim. Às vezes, isso é aceito, isso acontece, e então a gente procede lá através das competências da HESC, de elaboração de escritura pública de desapropriação, ou até não é necessário nenhuma escritura pública, a Lei de Registros Públicos admite que isso seja feito através de um contrato administrativo, não precisa ser uma escritura pública, pode ser um negócio jurídico redigido de forma que fique clara a ocorrência da desapropriação, a indenização, a forma de pagamento, isso pode se resolver extrajudicialmente. Caso isso não aconteça, a gente tem, então, um regramento peculiar, um regramento específico do Decreto-Lei 3365. Então, claro, aplica-se o Código de Processo Civil com as regras procedimentais específicas, né, lei especial, que é esse Decreto-Lei. Então, a petição inicial, né, a peça que vai dar início ao processo de desapropriação, além dela ter que ter os requisitos gerais lá da petição inicial do Código de Processo Civil, ela tem que ter a oferta do preço. Então, no nosso caso, o município informa qual é o valor que ele está oferecendo por aquele bem. Tem que ser juntado o decreto de desapropriação para demonstrar, então, a existência desse ato validamente praticado pelo Poder Executivo. E também a descrição do bem, a planta, as confrontações. Isso vai ser muito importante lá no final, quando a gente vai chegar lá no nosso objetivo da desapropriação, que é o registro, né? Então, novamente, essa parte do contato com os técnicos, né? Mostrando essa multidisciplinariedade que é INSTA, que é PGA DEPUMA. A gente, desde o começo, tem que estar com esse alinhamento, porque lá no final são esses documentos técnicos que vão embasar o registro do direito que está sendo reconhecido ao ente público, ao município. Isso é bem importante, inclusive, para a gente conseguir ter sucesso nesse registro, para a gente conseguir evitar impugnações. Pode passar, por gentileza, Fábio? Aqui no município, então, né, existe assim, uma necessidade de fundamentação desse preço que é ofertado. No município de Porto Alegre existe um setor específico dentro da Secretaria Municipal da Fazenda, tem uma equipe que ela se dedica à elaboração de laudos de avaliação de bens, então, de bens imóveis. Então, a própria ESJL, né, essa equipe da Fazenda, elabora esse laudo, ela atribui o valor ao terreno, às construções, né, às benfeitorias, e a partir de um método, né, ela tem um método comparativo, rigoroso de dados, um método da BNT, e ela nos envia isso. O valor da causa nem sempre vai ser o valor do laudo de avaliação. Por quê? Porque o Decreto-Lei admite o abatimento de dívidas fiscais que este imóvel tenha. Então, se esse imóvel tiver débitos ali de IPTU, dívida inscrita em dívida ativa e ajuizada, executada, nós podemos efetuar o abatimento. Então, ele é uma forma de um município já fazer esse abatimento, essa compensação daqueles valores dos quais ele é credor. Então, na realidade, o valor da causa acaba sendo aquele valor da avaliação abatido das dívidas fiscais inscritas e ajuizadas. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma comunicação direta
com as equipes fiscais, né, que nos subsidiam destes elementos. Fábio, pode passar, por gentileza? Tá, agora eu vou tratar de um tema que é bem importante dentro das desapropriações, que é a emissão provisória na posse. É um tema que, inclusive, desperta recentemente, teve alterações importantes no Código Civil, na Lei de Registros Públicos, e existe uma polêmica a respeito disso, né? Porque, na realidade, a gente não estaria tratando nem de algo provisório e nem de posse. O que estaria acontecendo seria uma interferência tão grande e uma medida, de certa maneira, tão irreversível, que, na realidade, a ação de desapropriação continua para a discussão da indenização, mas a propriedade, os poderes inerentes à propriedade já foram, de maneira consolidada, transferidos para o ente público. Existe toda essa polêmica. Como que acontece a emissão provisória na posse? Acontece, então, mediante o depósito do valor e a alegação de urgência. Então, o município vai dizer que é urgente fazer a duplicação de uma via, ele precisa fazer isso, ele precisa restaurar uma via que foi danificada, e isso é urgente, ele precisa construir um hospital com urgência, ele alega essa urgência, e essa urgência é do mérito administrativo, né? É algo que cabe ao ente alegar, ela não é objeto de avaliação, né, de conveniência e oportunidade por ninguém que não seja o próprio gestor, desde que, claro, fundamentada dentro das hipóteses legais e constitucionais. Então, existe essa alegação, existe depósito do preço. Com esses elementos, a lei fala que vai ser, então, deferida a emissão provisória na posse. A emissão provisória na posse vai, então, permitir que o município ou o ente que esteja conduzindo essa desapropriação realize com a urgência necessária aquele fim que ele está precisando resolver. Pode passar, por gentileza, Fábio. E aqui, né, a gente vê um movimento que foi se acentuando no sentido dessa natureza dessa emissão provisória na posse, que acaba sendo, que acaba se aproximando muito da propriedade, né? Então, já em 2021, veio uma previsão legal de que os direitos decorrentes da emissão provisória na posse podem ser alienados, podem ser cedidos, podem ser concedidos a terceiros, desde que, aqui, claro, a leitura que eu faço, eu acho que é a leitura que se faz, desde que essa cessão, essa concessão, essa transferência, essa parceria público-privada, seja qual instrumento for, seja destinada à consecução daquele objetivo que ensejou a desapropriação, né? Senão a gente vai estar falando aqui de um possível ilícito que pode estar sendo cometido se houver esse desvio de finalidade, né? Essa predestinação ilícita. Não é disso que a gente está falando. O que a lei autoriza é essa possibilidade de alienação, de concessão, de transferência dessa emissão provisória na posse. Mais um motivo para se olhar com olhos diferentes, né, da posse como algo muito precário aqui nesse caso. Pode passar, por favor, Fábio. Um outro elemento para mostrar, né, a peculiaridade dessa matéria que a gente está trabalhando foi uma reforma bem recente no Código Civil no ano passado, acho que foi no segundo semestre do ano passado, que reconheceu, que incluiu no rol de direitos reais esses direitos que vêm, né, direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando é concedida aos entes públicos, né, que podem ser, inclusive, objeto de hipoteca. Então, o município pode oferecer os direitos oriundos da emissão provisória na posse como garantia, por exemplo. Então, existe uma aproximação muito grande da natureza de um direito que é chamado de posse, e posse a gente estuda, né? A gente sabe que posse é fato, mas, na verdade, então, eu estou acabando transformando um fato em direito real. É um direito que está em transformação e a gente vai acompanhando e vai tentando entender isso. Pode passar, por gentileza, Fábio. Mais um fator bem interessante sobre essa posse que a gente consegue através da desapropriação é o seguinte: existe previsão expressa de que, concedida a emissão provisória na posse, ela vai ser registrada na matrícula. Inclusive, o decreto-lei, eu não transcrevi aqui, mas o decreto-lei determina isso, né? O decreto-lei 3365 de 41
com redações novas, né? Que, ao tratar da emissão provisória na posse, ele diz que a emissão provisória na posse vai ser registrada em matrícula. E voltando, a gente está falando de uma fase muito inicial do processo. A gente sabe que um processo de desapropriação, processo judicial, leva anos. A gente tem muitos aqui que leva anos, inclusive porque a gente tem dificuldade para citar, inclusive porque laudo de avaliação pode demorar muito tempo, mas a emissão provisória na posse, né, uma medida, uma tutela provisória que é concedida, é registrada em matrícula, na matrícula do imóvel. Isso é muito interessante para terceiros, né, para efeito de dar publicidade àquele ato, é uma segurança jurídica muito grande, e esse é um fator que Fábio e eu conversamos bastante, né, da importância disso, da importância, olha, veio a emissão provisória na posse, o município foi emitido na posse, vamos registrar, para evitar qualquer alteração subsequente na matrícula sem uma ciência de que ocorreu, está ocorrendo essa desapropriação, né? E eu acho isso bem legal da gente tratar, porque a gente está falando, então, de um fato que é registrado em matrícula. E isso é muito excepcional no nosso direito, porque no direito brasileiro, o que é registrado em matrícula? São registrados os direitos reais, né? A gente pode pegar a Lei de Registros Públicos, que fala quais os atos que são registrados, e principalmente propriedade. Propriedade no direito brasileiro ainda é a propriedade registral, tá lá no artigo 1245 do Código Civil, né? A propriedade, quem é tem até aquele nos registros de imóveis antigos, eu não sei se aqui tem isso, mas eu me lembro de ver escrito assim, quem não registra não é dono, né? Para registrar, para ser dono, você tem que registrar. E aqui a gente está falando de uma situação em que um fato é registrado. Então, por exemplo, né, até nos outros casos que a gente tem de exercício de posse, uma posse que pode virar usucapião, isso acaba sendo registrado como usucapião, que declara, com efeitos retroativos, a existência daquele direito. Mas o que vai ser registrado é usucapião. Aqui a gente está tratando de uma situação que a gente registra posse. Eu consigo pensar em outro exemplo no direito brasileiro que a gente tem registro de posse e que é interessante, que eu acho que mostra uma transição que está acontecendo, né, no reconhecimento de direitos, principalmente agora neste assunto que eu vou falar, em matéria de direitos sociais, de direito à moradia. Quando a gente está lá, tem gente da regularização fundiária aqui, a Aline não me deixa mentir sozinha, lá na regularização fundiária, a gente registra posse em matrícula. Então, é um outro caso que a gente tem. Aqui na desapropriação, a gente tem uma importância de registrar posse em razão da desapropriação, em razão da importância do interesse público, em razão da publicidade, da segurança jurídica. E lá na regularização fundiária, a gente registra um direito de posse. A gente reconhece que aquela pessoa tem posse e que essa posse pode se transformar realmente num direito real, que é o direito de propriedade. Lá na regularização fundiária, isso pode acontecer até automaticamente, né? A lei fala em automaticamente uma posse ser convertida em propriedade, decorridos 5 anos, aquela usucapião constitucional, né? Então, 5 anos, 250 metros quadrados, lá a gente tem essa exceção. Olha, essa posse vai se transformar em propriedade. Aqui a gente tem uma situação de uma posse que tem características muito próximas à propriedade, e o fim aqui é permitir, então, de uma maneira segura, a desapropriação para a consecução do fim que o ente público alega necessária. Pode passar, por favor, Fábio. Carolina, eu ainda acrescentaria a situação, né, tentando colaborar aí com a tua abordagem, ainda é possível de gerar uma matrícula nova, né, esse registro da posse, porque se for sobre parcela do imóvel, essa desapropriação, o registro da emissão provisória na posse vai gerar a abertura de uma nova matrícula, inclusive. Uma nova matrícula, exatamente. Uma nova matrícula, e mais adiante a gente vai falar também de como a tendência tem sido não obstar a segurança desses atos, né, Fábio? Tem reforma recente na Lei de Registros Públicos que busca, de uma certa maneira, não sei nem se eu deveria colocar assim, mas nos auxiliar na resolução dessas impugnações, porque a gente enfrenta muitas, e hoje a gente tem um arcabouço legal que
tenta ajudar. A abertura de matrícula individualizada é uma coisa sensacional, né? O que está acontecendo? Houve emissão numa parcela de um imóvel, vai ter uma matrícula aberta sem necessariamente fazer um processo de fracionamento daquele bem. Isso na regularização fundiária também a gente já era acostumado. É praticamente um parcelamento do solo direto na via registral, né? E Sim. tu abre uma matrícula nova, provavelmente, eu não sei se já cancela a antiga ou não, ou fica ele abre a nova e faz uma nova para o remanescente. Isso, são geradas duas matrículas. São geradas as duas, Karen. A do remanescente, né? Então, se é uma fração de terreno, abre a nova, município, aquisição originária, e a do remanescente. E daí a importância de estar bem descrito lá a planta. E daí fica averbada na matrícula originária a abertura das duas novas matrículas. Isso. Exatamente. Fica o registro, né? Por causa da comunidade. Pela emissão provisória na posse. É. Interessante. É bem interessante. Eu acho interessante ver, assim, né? Como o direito vai se transformando, de certa maneira, a acompanhar as necessidades que surgem. Eu acho que isso dá bastante segurança jurídica, inclusive para os negócios, né? Porque tem momentos assim que a economia, a compra e venda de imóveis fica bastante aquecida e daria muito menos segurança se eu tivesse apenas uma matrícula lá, eu nem sei que tem emissão provisória na posse, fico esperando todo o processo para que haja alguma alteração, né? E quanto isso, eu posso ter um novo adquirente comprando sem saber de todas as transações que estão envolvidas, né? E aí o problema lá na frente acaba sendo muito maior. Bem importante. Já que o registro se presta exatamente a isso, eu acho, né? Ele é muito importante para essa segurança negocial, né? Para não existir essa dúvida. Dificilmente a parte que está procurando, que vai comprar um bem, vai conseguir fazer uma busca exauriente. Deixa eu pensar se esse bem pode ter sido expropriado, como é que eu vou fazer essa busca? Não, a matrícula, né? A matrícula tem que... É a certidão daquele imóvel, então... Tem que refletir a realidade. É isso aí. Olha só, eu só queria colocar já uma pergunta, porque eu acho que ela casa um pouco com isso, né? Do Maison. Ele fez uma excelente pergunta. Ele disse que é uma provocação, que como ele trabalha na PIND, na nossa Procuradoria de Indenizações, ele diz que às vezes, para atender a demanda, a postura do município é mais defensiva no âmbito processual, né? E ele disse assim que tem casos de grande gravidade em que deveríamos ter uma abordagem mais propositiva, mas que isso às vezes é inviável. Aí ele pergunta assim: eu não sei qual foi o último projeto de habitação popular que nós, como municípios, iniciamos e implementamos. Observando de fora, parece que estamos sempre reagindo, agindo conforme a demanda vai nos impondo. Vocês acreditam que estamos conseguindo ser suficientemente propositivos? Eu acho que até entraria nesse caso, porque me parece que essas medidas adotadas de forma registral, com essa questão do registro e abertura de novas matrículas já no momento da emissão provisória na posse, talvez já seja uma forma de atuar propositivamente, evitando que no futuro tenha problemas com a venda desse imóvel e que isso gere uma indenização maior, né? Não sei se essa pergunta cabe bem nesse momento, mas eu deixo ela aqui nesse cenário, porque me pareceu assim que a gente pode estabelecer alguma ligação e já começar a atender algumas perguntas, já que a gente está já em 11h44. Eu acho uma pergunta muito boa, eu acho que ela casa com tudo que a gente está falando aqui. Claro que a apresentação que a gente está fazendo hoje, ela é muito técnica e muito estrita, né? Então, digamos que a desapropriação, ela é uma modalidade de intervenção que pode, por exemplo, ser utilizada dentro de um programa de habitação social, como ele colocou, né? Isso pode acontecer. A desapropriação pode acontecer dentro de um processo de regularização fundiária. Só que a desapropriação, ela se presta a diversos fins, né? Então,
de os mais variados fins que podem existir devidamente fundamentados, né, na Constituição, nas leis, para que seja necessária essa desapropriação. Eu concordo com ele, claro, em matéria de moradia, a sensação é que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Tá sempre que a vida é muito mais rápida do que as respostas, né? Porque são necessidades prementes. Então a vida ela vai acontecer e o direito ele não é alheio a isso, né? Então, dentro dessa perspectiva que vem, por exemplo, a ideia de regularização fundiária, né? Que é reconhecer situações de fato. Acho que a emissão provisória na posse com esse viés de buscar dar alguma garantia, dar as garantias constitucionais para o desapropriado, ao mesmo tempo em que reconhece qual é realmente a natureza dessa posse e reconhece a possibilidade de execução de obras, né? Porque a gente fala que é provisória, mas as obras são executadas, a vida acontece. Então, eu acho que eu gostei da pergunta e acho que é bem nessa linha mesmo. Continuamos? Só que também, quando tu tocares na parte mais de indenização, não sei se tu vais abordar, mas a gente tem uma pergunta aqui da Fernanda, que fala sobre o entendimento do STF no tema 865, que estabelece que a indenização na desapropriação deve ser prévia. No caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, como será feito? Legal. Não sei se tu vai chegar nisso. A gente vai chegar. A gente está agora na contestação e vamos até a sentença e, com sorte, vamos até o registro da desapropriação. Mas a gente vai tocar nesse tema, com certeza. Então, assim, só para tratar aqui de contestação, né? E tratar um pouco de processo. Em regra, contestação, quais as matérias que o réu pode alegar? Pode não, deve alegar em contestação. Regra geral, processo civil. Princípio da concentração da defesa, princípio da eventualidade. Ele tem que impugnar tudo. Ele tem que impugnar absolutamente tudo, né? Agora, quando a gente está tratando aqui de desapropriação, a gente tem as matérias de defesa, de certa maneira, vinculadas, né? É uma defesa vinculada àquelas hipóteses que são admitidas pela lei. Então, eu não vou poder, se a minha casa estiver sendo objeto de uma desapropriação porque o município diz que precisa construir uma unidade de saúde, eu não posso falar, mas olha só, tem um terreno ali na esquina que tem todas as características e ele pode ser muito melhor. Por que vocês querem desapropriar o meu imóvel? Isso não pode ser objeto de discussão dentro do procedimento, do processo judicial de desapropriação. Qualquer outra matéria que seja estranha a vício do processo. Então, vício do processo eu posso alegar, né? Posso alegar. Não fui citada, sou proprietária registral, não sou ré, não fui citada. Ou houve um vício na citação, ou esse juiz é incompetente. Imagina, né? O caso aqui envolve fazenda pública, tá correndo perante o juízo incompetente. Isso tudo, né? Vícios do processo judicial, ok. Impugnação do preço, que na realidade, eu diria que é a totalidade dos nossos casos, assim, né? 100% dos casos. É impugnação do preço, pedido de perícia, né? Discussão em torno da garantia de justa indenização. Isso é a matéria íncita, assim, de qualquer processo de desapropriação. Qualquer outra questão deve ser decidida por ação direta. Isso restringe bastante, então, restringe, eu diria, suficientemente a marcha processual da desapropriação. Pode passar, por gentileza, Fábio. Tá. Então, aqui nos aproximando da sentença, né? O processo ocorreu, houve impugnação do preço, o município alega que o preço é X, a parte alega que o preço é X mais 100, vem um laudo, o laudo aponta, as partes podem se manifestar, como no processo normal, as partes podem impugnar, tem caso de nulidade de perícia, às vezes um processo tramita por muitos anos, não, teve uma nulidade, anula, volta, tal. Superado tudo isso, a gente chega à fase de sentença.
essa fase de sentença pode ser bem abreviada se houver concordância com o preço. Então, se houver uma concordância inicial com o preço, homologação da concordância, sentença, recebe o pagamento, registro da desapropriação. Mas a gente pode ter casos como a colega, acho que Fernanda, e eu vi que mais cedo alguém perguntou também, sobre os casos em que existe uma diferença. Então, o município alegou que o bem valia 100, mas a sentença diz que o bem vale 120. E o município só depositou 100, porque ele é obrigado a depositar lá no início, né? Então, tem essa diferença de 20. Como é que vai ser a complementação? Como é que vai ser o pagamento dessa diferença? Até muito recentemente, prevalecia, na verdade, era a jurisprudência do STF, sem exceções, de que esse pagamento deveria ser por precatório, né? Então, a complementação através de precatório. O que isso significa? Significa que o que se entendia é que essa garantia de justa e prévia indenização deve ser lida, né? Você não vai ler só essa tira que fala em justa e prévia indenização, você vai ler a Constituição de uma forma sistemática e vai entender que os pagamentos que o ente público faz deve, né? Ele tem o dever, por vários princípios que orientam a administração pública, ele tem o dever de pagar por precatório. Então, seria por precatório. Mas, recentemente, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, o STF fixou a tese de que esse pagamento, caso o ente público não esteja em dia com o pagamento dos seus precatórios, daí seria mediante depósito. Então, foi esse o entendimento que foi firmado, é esse entendimento que a gente tem atualmente. No caso do município de Porto Alegre, a nossa alegação é que o município está no regime especial de pagamentos precatórios. Dentro desse regime especial de pagamentos precatórios, ele está em dia, está cumprindo as parcelas desse regime, então ele entra na regra do entendimento do STF, que diz que a complementação tem que ser por precatório. E aí tem uma outra questão que é bem importante, que são os juros compensatórios e os juros moratórios, né? Ora, a pessoa foi privada da posse dela há muitos anos, né? Se houve emissão provisória na posse, se houve aquela alegação de urgência, etc. Então, ela foi privada disso. O que a lei diz é que ela vai receber uma compensação por essa privação antecipada no direito dela. A isso se prestam os juros compensatórios. Só que esses juros compensatórios, eles não vão incidir sobre o todo, eles vão incidir sobre a diferença. Isso tem uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, né? Foi um tema amplamente discutido por muitos anos. Quem tiver interesse no tema, eu recomendo, é a ADI, acho que 2332 ou 3223, alguma coisa assim. E ali se definiu tanto o percentual de juros compensatórios, que é de 6% ao ano e não de 12%, como era antes, então são 6% ao ano, incidem sobre a diferença e, na verdade, sobre 80% da diferença. Por que sobre 80% da diferença? Porque no decreto-lei é possível que, demonstrados os requisitos legais ali do artigo 34, já haja um levantamento prévio de parte do depósito. Então, o município deposita, não pode levantar 100%, mas parte do depósito pode ser levantado. Então, esse juro compensatório não vai incidir sobre o todo, vai incidir sobre essa diferença, se chegou assim. Então, juros compensatórios sobre 80% da diferença, tá? Além dos juros compensatórios, também existe a previsão de que vai haver juros moratórios, mas isso é uma coisa até que a gente enfrenta, né? Porque às vezes a parte quer que incidam juros moratórios imediatamente. E não é isso que acontece, né? O ente público só vai estar em mora a partir do momento que ele deva fazer o pagamento e não o faça. Antes disso, ele não pode, ele nem pode pagar, né? Como ele se submete ao regime de precatórios, respaldado pela STF, então ele não pode pagar antes. Então, eu não posso ter mora antes. A mora só vai existir do primeiro dia seguinte àquele exercício em que o pagamento deveria ter sido feito pelo precatório e não foi.
aí eu vou ter juros de até 6% também. Fábio, pode passar, por favor? Tá, aqui eu acabei já falando desse tema 865, né? É só a tese de julgamento e na lâmina seguinte, que pode passar também, por favor, Fábio? São os fundamentos, né? Por que que o STF chegou a essa conclusão? Eu posso disponibilizar o material também, e também é bem fácil de acessar ali no site da STF. Fábio, podemos chegar, então, à Lei de Registros Públicos? Isso, obrigada. Então, vamos lá. Passamos por todo o processo judicial, sentença, reconheceu, né, declarou a propriedade, declarou a aquisição da propriedade originária através da desapropriação, modalidade de aquisição originária, sentença reconheceu, ok, então vamos finalmente registrar essa desapropriação. Aqui partindo do pressuposto de que nessa lógica atual que a gente busca adotar, já tenho até o registro de missão provisória na posse, mas vai vir então o registro da desapropriação. O que acontecia muito? Aconteciam muitas impugnações por dificuldades mesmo de descrição dos imóveis, certidões de matrículas muito antigas, transcrições que às vezes, né, as medidas não batiam, e toda aquela dificuldade de o município conseguir sanar, não, mas onde é que pode ter um equívoco, como é que a gente vai sanar? Isso gerava impugnações sucessivas, ainda geram, né? Mas o que aconteceu também em 2023, eu acho que é até a mesma lei que tratou daquela questão da posse, que a gente tratou mais cedo, essa lei de 2023 alterou a lei de registros públicos para buscar dizer que se aquele memorial descritivo e aquela planta, né, aquele croquis que foi juntado ou no processo administrativo, caso a desapropriação tenha sido administrativa, ou no judicial, se ele foi suficiente para embasar o título executivo judicial, então ele é suficiente para o registro. Eventuais divergências não vão impedir esse registro. A gente já conseguiu. Uma coisa bem interessante que a gente tem feito, e isso vem desde a época da Cláudia, né, que era a colega que trabalhou com desapropriações por muitos anos, né, Karen? Acho que desapropriações aqui no município era a Cláudia, né? E era uma coisa que ela já buscou fazer e que é muito interessante, que é, uma vez que a gente tem o título, né, a sentença para ser registrada, é buscar, através do EPROC, pedir a habilitação do registro de imóveis como unidade externa. Então, a gente pede que o juiz espeça a carta de adjudicação. Nesse ponto, o Fábio é muito técnico, né? Então, é carta de adjudicação, porque a Lei de Registros Públicos não fala em registro de mandado de desapropriação, ela fala em carta de adjudicação. Então, a gente pede que o juiz espeça essa carta e intime o RI via EPROC. Então, ele é intimado via EPROC e a gente evita todo esse trâmite que às vezes é bem dificultoso de protocolo físico, né? Aí recebe nota de devolução física. A gente tem buscado fazer isso via EPROC. Então, inclusive, os emolumentos vem lá, a nota de exigência, o que vier do RI, vem pelo EPROC e a gente tenta sanar ali dentro. E a gente já teve caso desse tipo de problema aqui, que tinha divergência, tinha que descrever o remanescente, e conversando com os técnicos, bom, a gente pode tentar, mas estava dificultoso. E aí veio essa ideia, né, de tentar resolver pelo artigo 176A. Não, vamos ver se a gente não consegue explicar que tudo que é necessário já está nos autos e que tem que ser cumprido assim. E a gente trouxe essa argumentação e deu certo. Então, para nós foi um mecanismo que tem ajudado assim na prática. Pode passar para a gente já finalizar, que já é meio-dia. Acho que as pessoas já devem estar com fome aqui. 2 exemplos de atuação recente da GAESC, que eu acho que com certeza dariam mais um dia para falar,
mas para falar Daria uma rapidamente, específica, né? é bem específico, mas a gente tem esses dois casos, são dois. A Confeitaria Rocco é um prédio no centro de Porto Alegre, acho que quem é daqui deve conhecer, ou ter ouvido falar, talvez de avós que frequentavam. Ele é tombado, e é um prédio de 1912, se eu não me engano. E a gente tem ali também a Casa Azul, que atualmente ele não é tombado, ele é inventariado, e são só os elementos da fachada que devem ser preservados, porque por dentro, em boa parte, ele já ruiu, né? Mas os elementos da fachada devem ser preservados. Esses dois imóveis devem ser preservados tanto por força dessas modalidades de acautelamento, né? Então, a Constituição fala, né, que o município deve usar de formas de acautelamento para a preservação do patrimônio histórico-cultural. Então, o de cima a gente tem um exemplo de acautelamento por tombamento e o de baixo a gente tem um exemplo por inventário, né, que é uma modalidade de proteção que não é utilizada por muitos municípios, mas é que é muito utilizada aqui em Porto Alegre. E então, esses dois bens, eles têm essa proteção tanto em sede administrativa, quanto por força de condenação judicial transitada em julgado, que o município foi réu e condenado. Nos dois casos, né? Ações civis públicas, que o Ministério Público ajuizou justamente porque esses bens não estavam sendo devidamente resguardados, né? E nos dois casos, nós sentamos na GAESC, sentamos com gestores, e a solução a que se chegou era buscar utilizar a desapropriação como um mecanismo que possa fazer a gente conseguir cumprir essas sentenças, né? E resguardar esse patrimônio cultural. No primeiro caso, da Confeitaria Rocco, nós fizemos isso através de um processo judicial tradicional, com abatimento de dívidas tributárias. Tinha dívida, acho que eram quase 500 mil de dívidas tributárias, então a gente ofereceu o preço com abatimento dessas dívidas, mas dentro da lógica da desapropriação, com a ideia de utilizar aquele dispositivo lá que fala da concessão da emissão provisória na posse para a iniciativa privada ou em qualquer formato admitido que viabilize, então, o cumprimento dessa sentença, né? Essa foi a ideia na Confeitaria Rocco e está se processando dessa maneira. A Casa Azul já foi um passo bem adiante, está sendo, na verdade, né? Está em gestação, um passo bem adiante, que na realidade a gente está trabalhando com um mecanismo que tem sido chamado, né, de desapropriação por asta pública. Tem algumas iniciativas em alguns municípios, né? Recife tem isso dentro daquele programa de parcelamento e edificação compulsórios. O município de Porto Alegre tem isso dentro do programa de regularização fundiária. E aqui, o fundamento, né, o substrato que a gente utilizou foi a proteção do patrimônio cultural através dessa desapropriação por asta pública, através de lei. Então, foi promulgada uma lei que, aliás, foi aprovada por unanimidade pela Câmara, que prevê essa desapropriação por asta pública. O que significa? Vai haver uma desapropriação com todas as garantias constitucionais, porém, o imóvel vai ser oferecido através de um procedimento de leilão para os interessados em arrematá-lo. Esses interessados vão ter que manter a fachada e todas as obrigações oriundas lá do título executivo, lá da sentença, mas vai, então, essa desapropriação, o pagamento dela vai se dar não através de dinheiro público, mas imediatamente através desse arrematante, né? O arrematante vai pagar e vai adquirir a propriedade ao final do procedimento judicial, ou não. A gente acredita muito provavelmente que vai ser um procedimento judicial, porque são muitos proprietários, mas ele vai adquirir a propriedade, que a gente está falando da propriedade registral, aquela final, ele vai adquirir no final desse procedimento. Então, são dois casos assim que a gente está usando essas modalidades interventivas, buscando, né, como alternativa para a execução dessa política que cabe ao município de proteção do patrimônio cultural
de ordenação da política urbana. Era isso que eu tinha a dizer, pessoal. Agradeço. Desculpem se eu me alonguei um pouco, os problemas técnicos. Era isso. Obrigada. Carol e Fábio, excelente. Eu acho que deu para o pessoal entender um pouco o que realmente a HESC faz. E tem aqui alguns comentários, inclusive, porque tem um tema que também não é um tema que se aprende na faculdade, que é a questão dos índices construtivos, essa questão que a gente tem e que em Porto Alegre chega a ser quase trivial, né? Que eu acho que a gente vai ter que abordar em outro momento, talvez até trazendo alguns exemplos práticos, talvez até trazendo algum arquiteto para nos ajudar a entender de onde veio a concepção, né, que é dessa separação do direito de propriedade do direito de construir, que é mais radical, o que eu conheço, pelo menos é da Itália. E tem perguntas aqui, uma delas eu queria passar para vocês ainda, embora eu acho que a gente não vai poder assim, passar tudo, que é a questão assim, ó, se a GAESC, nesse momento em que se está trabalhando com enchentes, com pessoas fazendo doações, se normalmente a GAESC se envolve também na aquisição da propriedade do município por meio de doação, tá? Essa é uma pergunta. E outra pergunta que entrou também é se chega para vocês até a análise da questão do ITBI, que eu acredito que não, né? Mas se isso passa por vocês também. Karen, quanto à questão ali da doação, eu não sei se eu entendi bem. Caso tenham doações de imóveis para o município, seria isso? Aí sim. Isso, a aquisição de. Ele fala ali, a pessoa que perguntou fala muito da questão das enchentes, né? Que eu acredito que a gente recebeu mais bens móveis em doação, né? Mas acho que ele quis trazer como exemplo de que Sim, existe sim sim. a aquisição da propriedade pelo poder público por meio da doação, e se porventura acontecesse doação de imóvel para o ente público, se isso passa por vocês. Sim, sim, passaria com certeza, passaria na parte da escrituração, né? Porque como visto lá no artigo 38, inciso 1º lá do Regimento Interno, a HESC, ela analisa todas as escrituras públicas, né, que envolvem alienação ou aquisição de imóveis, né, para administração centralizada. Então, a HESC certamente se envolveria nesse processo, né, na ponta, na parte da escrituração, a análise da conveniência, a oportunidade de receber esse imóvel seria feita lá na secretaria, sob daí a orientação da Procuradoria Setorial, mas uma vez definido que o município receberia esse imóvel, certamente viria para a GAESC. E em relação ao ITBI, nas escrituras, o tabelionato, né, costuma fazer as comunicações, ele faz a declaração do ITBI. Né, quando há incidência do imposto, ou quando ele é exonerado, isso o próprio tabelionato já faz lá no momento de lavrar a escritura, e a Fazenda, então, ela expede as guias, né, pertinentes, sejam exoneradas ou com cálculo do imposto, e isso é transcrito na escritura pública pelo tabelião. Tá certo. Gente, em razão até do adiantado da hora, eu acho que teria mais perguntas aqui, mas vamos deixar. Eu acredito que a gente tenha outras oportunidades até para abordar vários temas específicos, essa questão até da proteção da confeitaria Rocco, né, por meio da desapropriação em aça pública. Acho que é uma situação extremamente diferente. Foi uma solução que não é comumente abordada, né? E acho que vem muito na linha do que essa semana o Aloysio Zimmer estava falando, né? Que ele diz que acha que nos concursos tem que pedir menos ato administrativo, teoria sobre ato administrativo e mais assim direito do saneamento, mais coisas práticas, né? Porque senão acontece isso, a pessoa faz uma prova
para ser selecionada para exercer a advocacia pública, só que depois ela se repara com uma realidade que é muito mais disciplinar e complexa do que saber se o ato administrativo é discricionário ou se ele é vinculado. Então, gente, parabéns pela explicação, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e eu fiquei sabendo também que a HESC ela é bastante pressionada, inclusive com relação a prazos, porque ela está inserida num meio em que ela atua e acaba sendo uma parte de todo um processo que lida com as transações imobiliárias em todo esse mercado imobiliário. Então, muitos empreendimentos imobiliários que vão ser implantados no município, muitas vezes precisam dessas correções registrais na sua matrícula para poder depois aprovar um projeto e trazer a público o lançamento do empreendimento. E nesse momento pode acontecer essas interferências com situações limítrofes, com bens públicos, seja porque tem um bem público lindeiro, seja porque tem um avanço sobre um passeio público ou sobre uma linha que prevê uma futura implementação de uma rua, né, uma diretriz projetada ou alguma coisa assim. Então, é realmente um trabalho que envolve muito a economia imobiliária do município e eu acredito que vocês sejam bastante pressionados em função disso a ter muita agilidade. Pelo menos foi isso que eu ouvi comentários a respeito e fiquei imaginando essas transações imobiliárias e o pessoal do mercado imobiliário no calcanhar aí de vocês para que vocês sejam muito rápidos em situações que são extremamente complexas, em que os processos absolutamente não têm nada de massificados ou repetitivos. Então, gente, parabéns pelo trabalho. Obrigada a todos que ficaram até agora conosco e convido vocês sempre para acompanhar então esses nossos eventos e a gente conhecer cada vez mais o trabalho da Advocacia Pública Municipal. Muito obrigada, até a próxima e um bom dia de trabalho.